Aí, tá gravando de novo. Gente que tá assistindo o vídeo, olha só, deu problema, é a segunda vez que eu tô fazendo isso. Mas enfim, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, todos vocês que chegaram agora, tudo bem? Hoje o nosso tema vai ser mais que especial, vai ser maravilhoso, vai ser perfeito, vai ser cheiroso. Vocês vão ver uma pessoa empolgada hoje. Amores, amores, amores. Revolução Francesa. Maravilhoso, tema perfeito. Então vamos começar pela segunda vez esse negócio. Eita, tá entrando mais gente ainda. Peraí. Permitir. Pronto. Gente cagada que eu fiz. Meus queridos, igual eu falei, tô com dó de quem já tinha entrado. Gente, rococó, maravilhoso que eu fiz para vocês, tudo bem? Tá aí o nosso banner da Revolução Francesa, vocês estão vendo aí a bandeira da França, que inclusive tem uma simbologia muito importante. Oi? Pode falar. O seu áudio tá muito ruim, tá cortando muito. Tá cortando? Puta, deve ser a internet, cara. Lívia, eu acho que é a sua internet. Tá certinho pro resto, Será? gente? Tá certinho pro resto? Agora foi. Aqui tá certo. Agora foi. Foi? Tá certo agora. Então tá bom. Gente do céu, mas que complô que Deus fez hoje. Nossa senhora, imagina cair a internet. Nunca caiu na aula que eu mais tô empolgado para dar, cai. Mas tudo bem. Meus queridos, voltando. Revolução Francesa, tudo bem? Bandeira da França, simbologia muito importante que a gente vai ver ao longo da aula. Só que antes de partir especificamente para o movimento, para o apogeu da Revolução Francesa, a gente tem que entender algumas características que são muito importantes do absolutismo da França, que é bem diferente do inglês. Algumas peculiaridades que a gente tem que analisar, tudo bem? Então vamos começar. Gente, eu vou passar super rápido por esse assunto, porque é manjado demais, você já deve ter visto em vários filmes e tudo mais, então só vamos passar rapidinho. Primeira coisa que é muito importante vocês saberem, a gente viu nas aulas passadas sobre o absolutismo inglês, a gente viu sobre a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, e as características daquele país. Então, especificamente, uma diferença muito grande entre o absolutismo francês e o absolutismo britânico é a gente não tem a cisma entre a Igreja Católica e o monarca como a gente teve na Inglaterra. Vocês lembram daquela história do Henrique VIII estava querendo divorciar da esposa, pediu para o Papa não deixou, ele literalmente, simplesmente falou, tudo bem então, vou criar minha religião nova e criou o anglicanismo. Naquele momento, aconteceu uma divisão muito clara entre o clero e a monarquia absolutista inglesa. Aqui na francesa isso não vai acontecer. Então, o papado, a Igreja Católica ainda vai mandar muito dentro da política francesa e principalmente no rei. Tá bom? Meus amores, essa pessoa, essa figura que vocês estão vendo aí à direita, é o Luís XIV, e eu só tô colocando ele aí para vocês, porque é durante o governo dele, é durante a regência dele, que tem o apogeu do absolutismo dentro da França. É quando as contas do país estão relativamente estáveis, é quando ele começa a esbanjar riqueza, luxúria, e a França está bem militarmente. Além disso, uma coisa muito importante que também aconteceu dentro da regência do Luís XIV foi a administração do Colbert, ou Colbert, depende ele era francês, vocês chamem ele do jeito que vocês quiserem. O Colbert, ele era... Qual que é o nome do cargo, meu Deus do céu? É tipo Paulo Guedes. Ele era ministro das Finanças da França, e ele era daquela vertente do mercantilismo, vocês lembram? E, especificamente, no período do Luís XIV, a França vai estar muito bem dentro da política mercantilista. Vai ter ouro e prata em abundância, vai ter uma balança comercial favorável. Então, assim, gente, riqueza muito grande dentro do país, dentro da França. E essa riqueza, obviamente, não vai passar desapercebida pelo rei, pelo Luís XIV, que era um verdadeiro narcisista, era um verdadeiro egocêntrico. E aí, é durante o período do Luís XIV que vai ser construído uma das maiores obras arquitetônicas megalomaníacas do mundo, que é o Palácio de Versalhes, que naquela época, a partir do momento que ele foi construído, passa a ser a capital administrativa de todo o reino da França. Tá certo? Gente, peraí que entrou um povo entrou uma pessoa na aula. Então, essas são as características que a gente tem que saber antes de partir para o movimento da revolução em si. Tá tudo certo, tudo bem, vamos continuar agora. Esse é o absolutismo na França. Agora a gente tem... Ih, deu errado. Nossa, era para isso aqui. Era para o slide estar cobrindo tudo isso aqui e ter ficado bonitinho. Nossa, agora eu tô chateado. Mas enfim, meus queridos, olha só. Agora a gente tem que falar também um pouquinho sobre a sociedade francesa. Como ela se comportava. A priori, vai ser muito parecido com a Inglaterra e também muito parecido com as tradições medievais em geral. Mas tudo bem, vamos começar. A sociedade francesa, como um todo, poderia ser dividida em 3 estados. Quer dizer, em 3 agrupamentos, também chamados de 3 estados. No primeiro estado, a gente tinha o clero, no segundo estado, a nobreza, e no terceiro, os trabalhadores. Aqui, meus queridos,
prestem muita atenção no que eu vou falar. Esses trabalhadores não é só o camponês, não é só o pobretão, é literalmente a rapa da França. Então, quem não pertencia ao clero e quem não era nobre, obrigatoriamente pertencia ao terceiro estado. Mas vejam bem, essa divisão não é uma questão de riqueza, é uma questão de prestígio. Por quê? No terceiro estado, a gente tem a presença dos burgueses. E tinha burguês tão rico quanto os nobres, quanto os membros do alto escalão do clero, só que eles não gozavam dos mesmos direitos. Então, essa divisão é por prestígio social, é por regalias, e não necessariamente apenas a finanças. Espera que tem uma pessoa que mandou mensagem, eu estou traumatizado com essa aula, deixa eu ver se está tudo certo. Tá funcionando, tá? Pelo amor de Deus, que isso... Não, pera, é isso mesmo? Tá bom. Gente, vamos continuar. Além disso, no terceiro estado, a gente vai ter um grupo muito importante que vai ser de relevância, assim, primordial para o funcionamento da Revolução Francesa, que são os sans-culottes. Sans-culottes, tipo, a tradução literal é sem culotte. Gente, culotte é essa calça aqui. Sabe, essa calça que parece leg, velcro, eu não sei, mano, eu acho bizarríssimo. Quem que usava isso era principalmente a nobreza. Então, sans-culotte, que a tradução é sem culotte, vocês podem entender que não usava culotte, portanto, não era nobre. Gente, sans culotte era mais atrelado aos artistas, aos boêmios, aos trabalhadores braçais. Então, esse povo era o que eles chamavam de sans culottes. Vai ter outro significado depois, durante a Revolução, mas a gente vai chegar nesse ponto, tá certo? O que a gente tem além disso dentro da sociedade francesa? Igual eu falei para vocês, gente, clero e nobreza tá no luxo, tá assim, ó, vivendo, tá na Disney. Então, eles tinham várias regalias que o terceiro estado não possuía. Entre eles, o clero e a nobreza não pagavam impostos. Então, literalmente, todos os impostos, toda a arrecadação do Estado francês vinha da burguesia, não, vinha do terceiro estado, vinha dos trabalhadores. E era eles que literalmente bancavam a vida da nobreza. Porque um nobre não ia construir o castelo dele com o próprio dinheiro. Obviamente, esse dinheiro ia ser público. Os banquetes que eram dados dentro do Palácio de Versalhes não eram pagos com o dinheiro do próprio monarca. Eram pagos com o dinheiro dos tributos. Tudo bem? Então, isso é muito importante. E indo bem nessa onda das tributações, só para vocês terem uma ideia, um trabalhador médio camponês, todo o dinheiro que ele ganhava no ano, todo o dinheiro, 80% ele ia perder para imposto. Era muito alto. E seguindo nessa onda de imposto, de tributações, você tinha uma característica muito feudal na França nesse quesito. Não no sentido que o poder era descentralizado, tinha os senhores feudais, mas mais na parte de tributação, gente. Igual eu falei para vocês. Lembra da taxa da mão morta, que o servo tinha que pagar para usar a terra? Então, isso ainda existe dentro da França. Então, essas tributações feudais nunca desapareceram, elas ainda estavam presentes e muito enraizadas dentro da sociedade francesa. Obviamente, isso vai dar uma revoltinha muito grande mais para frente, mas a gente vai ver. Além disso, eu coloquei esse próximo tópico, que é a falta da padronização. Gente, isso é um pouco confuso, mas vocês têm que prestar atenção agora, que é facinho de entender. Olha só, falta de padronização no quê? Literalmente em tudo. Você tinha uma influência muito regional das cidades. Cada cidade tinha uma autonomia, vamos lá. Então, as cidades cobravam os impostos que elas queriam, característica muito durante o feudalismo. Além disso, você não tem uma padronização das medidas. Amores, é aquele meme. Lembra isso aqui é tantas polegadas, isso aqui é tantas mãos. Mas polegada de quem? Tipo, mão de quem? Era isso, você não tinha uma padronização das medidas. Não é igual hoje, a gente tem metro, a gente tem quilômetro, a gente tem segundo. Não. Naquela época era completamente bagunçado e variava de região para região. E isso deixava o povo maluco. Além disso, como a gente tem essa influência muito regional das cidades, a gente também tem uma bagunça jurídica gigantesca dentro do país. Então, é aquele negócio, você não tinha como saber o que era legal e o que era ilegal, porque isso podia variar de cidade para cidade, de região para região. E isso deixava, principalmente o povo do terceiro estado, que era o que mais sofria com isso, maluco, completamente doido da cabeça, tá certo? Última característica muito importante que a gente tem que saber da sociedade francesa pré-revolução. Teve uma explosão demográfica. Gente, nos últimos séculos, a França demorava 100 anos para crescer 1 milhão de habitantes. No século XVIII, eles cresceram 8 milhões. Então, foi assim, um crescimento absurdo, principalmente por causa de bonança, por causa de mais acesso à comida, algumas revoluções agrícolas, mas eles cresceram muito, e isso vai ser de extrema importância para a gente entender mais para frente da Revolução Francesa. Tudo bem? Gente, até aqui alguma dúvida? Podem mandar no chat, viu? Até aqui tá tudo bem, até aqui tá tudo certo, agora a aula tá de boa, agora tá funcionando.
Tá tudo tranquilo? Então, vamos continuar, gente. Só que essa situação do Luís XIV, de regalia, de bonança, não ia durar para sempre. Tanto é que, no finalzinho da vida dele, quando ele já estava velho, ele estava para morrer, gente, assim, ele teve a melhor vida que alguém poderia ter. Ele foi monarca absolutista e ninguém decepou a cabeça dele. Ele morreu de velhice. Então foi uma vida bem boa. No finalzinho, quando ele já estava para morrer, ele falou assim: depois de mim, apenas a queda. Por quê? Cara, ele sabia que ele tinha gastado mais do que ele devia. Então, aqui a gente começa as crises dentro do absolutismo francês. A gente viu dos ingleses e agora a gente vai ver especificamente o que levou todo o modelo, todo o mecanismo do absolutismo na França a ruir. Primeira coisa muito importante, os novos monarcas, depois do Luís XIV, eram muito fracos, principalmente os que precederam a Revolução Francesa, que é o Luís XVI e a Maria Antonieta. Gente, é o seguinte, principalmente o Luís XVI, vocês vão ter que se atentar muito a isso. Eu não coloquei isso nos tópicos porque é um assunto muito grande e não daria para escrever bonitinho, resumidinho, mas eu vou falar aqui para vocês agora. Só para vocês terem uma ideia. Rezam os rumores, rezam as anotações, que quando o Luís XVI ele tinha que falar em público, ele tremia. Ele ficava assim, ele não conseguia falar, ele era travado, ele não tinha articulação política nenhuma, e ele não era a pessoa mais inteligente do mundo. A mulher dele, a Maria Antonieta, era de origem austríaca. Inclusive, o casamento deles foi arranjado, justamente porque a França tinha uma treta muito grande com a Áustria e tudo mais. Então, a família deles arranjou o casamento para ter um relativo período de paz. E ela era muito bonita. No começo, quando eles casaram, o povo francês até que gostou deles. Achou um casal legal, a Maria Antonieta é bonita e tudo mais, etc. Aquele pensamento patriarcal que a gente conhece. Só que depois de um tempo as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque a Maria Antonieta ficou conhecida por ser extremamente fútil. Ela ficava em Versalhes, que, gente, vamos ser bem sinceros, ó, essa imagem à direita aí que vocês estão vendo é Versalhes. Sabe, é um negócio muito lindo, cheio de rococó, cheio de ouro, mas assim, devia ser muito chato morar lá. Devia ser insuportável. Então, para tentar se distrair, a Maria Antonieta fazia de tudo, principalmente desfile de moda. E foi durante, tipo, foi nela, foi ela que popularizou aqueles penteados malucos, sabe, que a gente vê aquelas perucas gigantescas. Tem até uma imagem, mano, é bizarro, de uma peruca que em cima dela tem um navio. Então ela adorava esses negócios, daqueles cortes que tinha que ficar 1h30 fazendo, que não podia mexer para desmanchar. E ela torrava muito dinheiro. Tanto é que ela ficou conhecida como Madame Déficit. Então você tinha um rei que não era forte politicamente e uma rainha que também não era muito admirada pelo povo. Isso vai ser de fundamental importância, porque eles vão ser completamente descredibilizados dentro da França. O Luís XIV, o povo tinha medo, o povo tinha respeito. Desses dois, não. E principalmente uma coisa muito importante, eles demoraram muito tempo para ter algum herdeiro. Depois do casamento deles, demorou mais ou menos 7 anos para eles terem uma filha. E um filho só veio muito tempo depois. Gente, assim, nem é meme. Isso aconteceu por causa que o Luís XVI tinha fimose. É bizarro, mas enfim. Isso também descaracterizou, principalmente para Maria Antonieta. Por quê, gente? Vocês acham que a culpa de não dar um filho homem é do rei? Óbvio que não. Ia ser da mulher. Então, isso pesou muito na Maria Antonieta. E o povo ficou martelando o tempo todo durante esses 7 anos. Que, cara, você não tem filho, você não tem filho. Isso também ajudou no descrédito da família real. Tá certo? Então, isso vai ser muito importante. O povo não tinha respeito. Quer dizer, até que tinha um pouco, mas ele era bem pouquinho mesmo. Além disso, igual eu tinha falado para vocês, esses gastos exorbitantes que aconteceram. Gente, vocês estão vendo Versalhes ao lado. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Assim, foi uma das construções mais caras da antiguidade. E, assim, o Luís XIV sabia que ia fuder. Sabia que a França não ia ter condições de pagar. Mas ele ia morrer, então tanto faz. Além disso, o que aconteceu? O que contribuiu também para as crises no absolutismo? Teve um período de fome. Ah, eu coloquei fome 2 vezes nesse negócio. Desculpa, gente, enfim. Teve um período de fome muito relevante dentro da França. Lá durante o século XVIII, século XIX, teve um dos invernos mais rigorosos dentro do país. Hoje em dia a gente sabe que foi por causa de uma erupção vulcânica que aconteceu na Islândia, mas naquela época ninguém sabia. Então o povo começou a achar que era, tipo, castigo divino e etc. E assim, gente, fudeu completamente as plantações da França. Principalmente a plantação de trigo. E do trigo vem o pão. E, gente, não é meme nem nada, aquele meme do Didi, etc. do pão, mas o pão era de extrema relevância para o funcionamento da sociedade francesa. Só para vocês terem uma ideia, um francês médio comia 1,5 kg de pão por dia. Era o alimento primordial e era desse jeito que a população literalmente não passava fome. Depois que teve essa crise, depois que as plantações de trigo começaram a morrer, começou uma onda imensa de fome dentro do país. E isso vai contribuir.
Além disso, a gente tem dois conflitos muito importantes que também descaracterizaram o absolutismo dentro da França. A Guerra dos Sete Anos, vocês lembram, eu falei isso na última aula para vocês, durante a monarquia inglesa, que a França perdeu e gastou muito dinheiro com isso, e a independência dos Estados Unidos, que nesse caso, a França partiu em ajuda dos Estados Unidos. Lembra que as 13 colônias estavam tentando ficar independentes da Inglaterra? E aí a França tinha ficado magoada, tinha ficado hashtag chateada, que ela tinha perdido a Guerra dos Sete Anos, e aí ela entrou na guerra do lado das 13 colônias para dar um sopapo na Inglaterra. Então, ela também gastou muito dinheiro. E aí, gente, eu vou contar só um fato aqui para vocês entenderem o quanto que eles gastaram. Eles gastaram 2 milhões de liras. Isso daí dava para alimentar 1.000 pessoas durante um ano. Só que eles preferiram gastar isso em uma guerra que eles não tinham absolutamente nada a ver. Então isso também pesou muito para o descrédito da monarquia dentro da França. Por fim, a gente viu isso nas últimas aulas, né, de filosofia. De filosofia não, pelo amor de Deus. Nas últimas aulas que a gente falou sobre as mudanças do pensamento durante a Idade Moderna, que é o Iluminismo. Meus amores, o Iluminismo vai ser a força motriz de toda a Revolução Francesa. Tá certo? Então, todas essas características compuseram a crise no absolutismo francês. E todas elas vão colocar em xeque a autoridade real. Tudo bem? Então, vamos lá. Nessa situação que estava insustentável, você tinha fome dentro da França, e dentro de Versalhes você tinha um enclave fortificado de pura luxúria, surgem as revoltas. No começo, elas não tinham nenhum caráter político, elas não tinham essa ideologia do iluminismo de, gente, vamos acabar com a tirania, vamos acabar com o absolutismo. Elas literalmente eram reivindicações básicas. O povo passava fome. E miséria não faz revolução. Então eles literalmente estavam se manifestando de tipo, oh, hey, não sei se você está prestando atenção aqui, mas a gente está morrendo de fome, a gente não tem pão, a gente não tem mantimentos básicos, a gente precisa de auxílio. Então, o começo das revoltas que vão desencadear na Revolução Francesa de nada tinham de movimento político. Tudo certo? Para tentar resolver essa situação, o Luís XVI, ele coloca um cara para ser ministro da Finança, que é o Jacques Decker. O Decker, ele era muito querido pelo povo. Por quê? Porque ele se preocupava com a população em geral. E, inclusive, o Decker vai propor uma coisa que é novidade dentro da França, que é a taxação do clero e da nobreza. Lembre-se, gente, quem pagava imposto era só o terceiro estado. Agora não. O Decker falou, olha só, a gente está insustentável, as nossas finanças estão quebradas, Versalhes foi muito caro de ser construída, a gente torrou uma grana preta na Guerra dos Sete Anos e, principalmente, na independência dos Estados Unidos, que foi um conflito que, honestamente, a gente não tinha nada a ver. Então, se a gente não aumentar a nossa arrecadação, a França vai ruir. E não tem jeito, é impossível que a gente taxe mais o terceiro estado, porque eles já estão sobrecarregados. Então, o que a gente tem que fazer? Taxar o clero e a nobreza. É exatamente isso que ele vai propor. E prestem muita atenção na palavra propor, porque não vai chegar a ser executado. Além disso, Decker, ele influenciava diretamente o rei. Inclusive, meus queridos, isso é uma coisa muito importante. Eu falei para vocês que o Luís XVI ele era muito fraco politicamente. E outra coisa que ele também era, oriundo disso, é que ele era muito influenciável. Então, toda vez que alguém falava firme com ele, ele ia acabar acatando o que a pessoa queria dizer. Então, era só você colocar ele contra a parede que ele ia fazer o que você queria. E o Decker faz isso com o Luís XVI. Ele fala, irmão, a gente está prestes a ter um colapso social. Você precisa convocar os 3 estados e fazer a Assembleia dos Estados Gerais. Gente, a Assembleia dos Estados Gerais era literalmente uma reunião em que os 3 estados eles iam discutir a política, discutir medidas para apaziguar a situação da França. Eles não eram convocados, essa Assembleia Geral não era convocada desde 175 anos atrás. Ou seja, o absolutismo na França realmente estava num momento no ápice. O rei fazia o que ele queria, mas nesse momento não. Nesse momento de calamidade, o Luís XVI ele realmente acabou acatando a exigência do Decker e ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais. E aí vão vir representantes do clero, da nobreza e do terceiro estado para discutir medidas para tentar apaziguar a situação da França. E tinha uma pessoa muito importante dentro da Assembleia dos Estados Gerais, o representante do terceiro estado, o porta-voz do povo, que era o Robespierre, também conhecido como o Incorruptível, um cara completamente adepto aos ideais iluministas e que vai tentar a todo o custo assegurar os interesses do terceiro estado dentro da França. Só que a gente vai ver que essa história não vai acabar bem, mas tudo bem. Gente, só que qual é o problema? Qual que é o plot twist? Qual que é o pulo do gato? Tudo bem, lindo, convocamos a Assembleia dos Estados Gerais, convocamos aqui, estamos tendo uma discussão, o terceiro estado está falando de igual para o clero. Só que não era assim que funcionava. Gente, como é que todo o mecanismo
era articulado. Como é que a Assembleia dos Estados Gerais funcionava? Você tinha votos por estado. Então, o clero tinha um voto, a nobreza tinha outro voto, e o terceiro estado tinha outro voto. Então, tipo assim, temos que aprovar. Vamos taxar a nobreza e o clero? Sim ou não? Clero, vote. Eu voto sim. Nobreza, entendeu? Era assim que funciona. Era assim que funcionava. E qual que é o problema? Os interesses do clero e da nobreza eram muito próximos. Então, vocês conseguem entender que o terceiro estado em si ia ficar isolado, enquanto o voto fosse por estado e não por número de representantes, eles não iam ter paz, eles não iam conseguir aprovar as medidas. Então, foi exatamente isso que aconteceu. O terceiro estado começou a brigar, porque ele falou, não é justo que a votação seja por estado, deve ser por representantes. Por quê, meus queridos? Dentro do clero, o pensamento hegemônico era que, por exemplo, não se taxassem a igreja, que não cobrassem impostos. Só que você tinha pessoas dissidentes dentro do clero, que iam votar com o terceiro estado, principalmente pessoas do baixo clero, que são os padres, que são os caras de paróquia. A mesma coisa para a nobreza. A pequena nobreza tendia a ficar do lado do terceiro estado. Então, se fosse por número de representantes, o terceiro estado tinha grande chance de conseguir aprovar suas vontades dentro da Assembleia dos Estados Gerais. Só que não era assim que funcionava. E estava tendo um claro boicote ao terceiro estado. E esse boicote vai chegar ao ponto que a gente vai ver daqui a pouquinho. Gente, alguma dúvida até agora? Tá tudo certinho? Tá tudo bem? Alguma questão? Tudo bem, então, vamos continuar. Gente, eu vou dar uma corrida com a aula. Eu tinha até separado o exercício, mas eu acho que não vai dar tempo. Bom, vamos continuar. Igual eu tava falando para vocês, teve um puta de um movimento para marginalizar o terceiro estado, mais do que ele já era marginalizado, né? Então convocou a Assembleia dos Estados Gerais, nossa, que negócio bonito, mas na prática não mudou absolutamente nada. E aí o que acontece? Um belo dia, os representantes do terceiro estado, liderados pelo Robespierre, chegam em Versalhes, que era onde estava tendo as discussões, que é onde estava tendo as convocações, os debates. E aí eles iam entrar na sala em que o clero e a nobreza estavam discutindo. Só que, literalmente, fecharam a porta para eles. A porta estava trancada, eles não podiam entrar. E aí eles acharam isso um absurdo. Eles viram que realmente o clero e a nobreza estavam juntos e que eles não iam abdicar dos direitos deles, não iam abdicar das regalias que eles tinham. Eles falaram, é assim mesmo? Então tá bom. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram o juramento da Pela. Gente, tem esse nome porque Pela era tipo badminton, sabe? Tipo, joguinho de tênis durante a Idade Média, durante a Revolução Francesa. Era tipo assim, tinha a sala onde estava tendo a reunião, onde estava tendo a Assembleia dos Estados Gerais. E do lado tinha essa sala, que era uma sala de jogos. E aí, tipo, quando eles viram que a porta estava trancada, que eles não podiam entrar na reunião, eles foram para a sala de jogos. Eles falaram, olha só, é o seguinte, ninguém aqui está respeitando a gente. Então vamos fazer o seguinte, nós terceiros estados, a gente não sai desse palácio até que o rei obedeça uma constituição. E foi isso que eles fizeram. Esse foi o juramento da Pela. Que foi literalmente, tipo, eles sentaram e falaram, olha só, a gente vai fazer uma constituição aqui, o rei vai assinar e a gente não sai desse lugar até que isso aconteça. E foi isso. E essa história desse juramento correu por toda a França, principalmente por Paris, que é onde estavam as maiores agitações. Além disso, uma coisa muito importante que contribuiu para o estopim, para o ápice e para o começo da Revolução Francesa. O Necker, que era, lembra, gente, esse ministro das Finanças, que era querido pela população porque ele estava querendo taxar a nobreza e o clero, então, ele é demitido pelo Luís XVI. A nobreza faz muita pressão por cima do rei. E como eu tinha falado para vocês, o rei ele era muito fraco politicamente. Então ele cedeu e acabou demitindo o Necker. A mesma coisa, meus queridos. Isso correu por toda a França e pegou muito mal. Além disso, o que o terceiro estado criou no juramento da Pela? Ele criou a Guarda Nacional. Que era literalmente, gente, era um aglomerado, era um exércitozinho. Tipo, ele falou, olha só, o povo, quem quiser se juntar a nós agora para tentar derrubar a tirania, junta. E foi literalmente isso que aconteceu. O rei começou a entrar em choque. Os nobres também. E aí o que acontece? O rei, para tentar controlar a situação, ele manda o exército real cercar a cidade de Paris. Só que isso foi a pior coisa que ele poderia fazer. Por quê? Porque a população, vindo que o negócio ia feder, vindo que realmente provavelmente a revolução era inevitável, aí que eles se rebelam mais ainda. E você tem uma adesão em massa a essa Guarda Nacional, que era o exército criado pelo terceiro estado. Só que é o seguinte, a população estava sem armas, ela não tinha, tipo, não era muito fácil você conseguir um mosquete na França naquela época. Então o que eles fazem? Eles invadem um quartel e roubam 28 mil mosquetes. Mosquete, gente, é aquelas carabinas, sabe? É tipo uma espingarda com uma faca na ponta, que era a arma padrão daquela época. Só que é o seguinte, eles roubaram as armas.
só que estava faltando pólvora. Eles sabiam muito bem onde tinha pólvora. Amores, essa parte é muito legal. Bem no coração da cidade de Paris, jazia uma fortaleza. Uma fortaleza que era o símbolo máximo do absolutismo dentro da França. Uma prisão que por muitos séculos cativou. Cativar não é a palavra certa. Enfim, aprisionou os principais opositores ao regime absolutista. Então, quando alguém ia contra a vontade real, ele não ia para uma prisão comum. Ele ia para a Bastilha, que é essa estrutura que vocês estão vendo à direita. E é na Bastilha que estava armazenada toda a pólvora do exército francês. E como o povo estava precisando desse recurso para realmente partir para uma guerra, eles fazem o inacreditável. Uma coisa que até hoje não dá para entender. Eles tomam coragem e vão de mãos atadas, eles vão literalmente com o que eles tinham em casa, uma faca, um pedaço de pau, um graveto, e vão tentar derrubar e tomar a Bastilha à força. Foi uma das coisas mais impressionantes que aconteceu durante toda a história. Foi um movimento que emanou plenamente do povo, e aqui eu digo povo no geral, tanto burgueses, quanto da população, quanto camponeses, marcharam para a Bastilha para tentar tomar ela. Só que assim, gente, é um movimento muito bonito e tudo mais, mas naquele período especificamente, a Bastilha já não era aquela prisão que ela era outrora. Quando eles tomaram ela, 7 pessoas estavam presas lá. 7. Sendo que dessas 7, 3 eram bêbados, que foram presos por vadiagem. Então, ela não era mais aquela prisão estatal, aquela prisão que prendia todo mundo que era contra o regime absolutista. Mas o símbolo da Bastilha, entendeu? Principalmente a simbologia e a tradição por trás daquele prédio, era muito importante. Então, quando eles destruíram a Bastilha, foi uma simbologia tão grande, tão gigantesca, que é nesse período, no dia 14 de julho de 1789, quando a Bastilha é invadida, que se inicia a Revolução Francesa. Tá certo? E aí aconteceu uma coisa muito incrível, assim, que realmente a Revolução Francesa ficou marcada, que a partir do momento que a Bastilha é tomada e que a população em geral tem acesso à pólvora e acesso agora a armamento irrestrito, é que começa o período de violência. E essa violência, ela vai ser propagada principalmente por um cara chamado Marat. O Marat era um jornalista que tinha um jornal chamado O Amigo do Povo, Le Ami des Peuples, não sei falar francês. Mas, e ele era muito ressentido com o governo absolutista. Então, nesse jornal, ele destilava ódio. Um ódio que a gente não tem ideia. Se vocês quiserem, depois procurem algumas das matérias dele. E assim, gente, era bem fake news, tá ligado? Não era uma coisa assim... ele não estava comprometido com a verdade. Ele só estava comprometido em descredibilizar o regime absolutista. Mesmo que isso fosse às custas de mentiras. E ele fazia isso. E ele tratava toda a raiva e o ódio que ele tinha nesse jornal. E o povo, lendo aquilo, ele ficava inflamado a cada vez mais ter mais revoltas, cada vez mais se usar da violência. Gente, o líder da Bastilha, tipo, o general que estava responsável por ela, foi decapitado. O o prefeito de Paris, ele foi linchado pela população. Tipo, o povo fez uma rodinha, literalmente, pegou a faca e começou a esfaquear o cara. E ficaram esfaqueando ele, tipo, por 1 minuto e meio, até o ponto que ele teve que implorar para ser morto de uma vez. E aí eles mataram o cara. E lembrando, gente, esse período de violência agora é conhecido como a parte moderada da Revolução Francesa. Então, assim, esses linchamentos que estavam acontecendo ainda iam ficar muito piores. Na época do terror, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Gente, eu amo esse tema. E aí o que acontece? O rei, vendo que deu bosta, vendo que o povo literalmente derrubou a Bastilha, que era o maior símbolo do poder real naquele país, ele falou, agora eu vou ter que dar uma catada nas exigências do terceiro estado. E aí, do ano de 1789 até 1972, a gente tem o período da monarquia constitucional dentro da França, que é quando literalmente o terceiro estado fala, olha só, rei, é o seguinte, a gente tem essa constituição aqui, eu espero que você assine, porque senão você já viu o que aconteceu com a Bastilha, você já viu o que aconteceu com o prefeito de Paris. O próximo pode ser você. Então foi literalmente isso, foi assim, na base da livre e espontânea pressão. O que acontece? É assinada, pelo menos é proposta inicialmente, a Carta dos Direitos dos Homens e do Cidadão, que é literalmente, meus queridos, um princípio aí de direitos humanos, ou seja, o direito que toda pessoa teria e tudo mais. Uma coisa muito interessante que eu queria comentar para vocês é que tem a Carta do Direito dos Homens e dos Cidadãos. Só que uma mulher específica chamada, eu anotei o nome dela aqui, uma mulher chamada Marie de Gauss, ela viu que essa Constituição não abrangia muitas mulheres. Então, o que ela faz? Ela cria a Declaração do Direito das Mulheres e da Cidadã. Obviamente, eu vou dar 3 segundos para vocês imaginarem o que acontece com essa declaração.
ela é completamente ignorada e a signatária dela, que é quem criou isso, que foi a Marie de Close, ela é decapitada. Ou seja, gente, liberdade, igualdade, fraternidade, pera lá, não era muito assim. As mulheres ainda seriam muito excluídas dentro da política francesa. No começo, o rei, o Luís XVI, ele não queria assinar essa declaração. Então, o que acontece? O povo falou, você não vai assinar? Então, tudo bem, tá bom então, rei. Vamos ver o que vai acontecer. E aí o que acontece dentro da França? Vocês estão vendo essa imagem à direita aí? Gente, essas mulheres, todas mulheres, inclusive, elas eram peixeiras. Peixeira no sentido que elas pescavam, cortavam cabeça de peixe. Gente, o braço dessas mulheres deve ser maior que a minha perna. Então, assim, ele é um negócio bruto. Elas literalmente começam a se aglomerar ao redor de Versalhes. E falam assim, você vai assinar essa carta de declaração ao direito dos homens. Você vai assinar, rei, porque senão a gente vai descer a porrada. E o rei falava, não vou assinar, não vou assinar. Aí elas deram um ultimato, rei, você tem um dia para assinar essa carta. E ele era muito indeciso, eu já falei para vocês, ele não tinha articulação política nenhuma. Então, Luís XVI passa esse prazo de um dia e as mulheres invadem o Palácio de Versalhes. Só que elas invadem maluca, velho. Vocês estão vendo essa coisa aqui, gente? Isso daqui, ó. Vocês estão vendo com o meu mouse? Isso aqui é um mosquete. Gente, elas empalaram os guardas nesse negócio. Literalmente, elas decapitavam os guardas do palácio, pregavam nesse troço e deixavam expostos. Elas invadiram o palácio e, por muito pouco, a Maria Antonieta, que era a rainha, não morreu. Elas entraram no palácio gritando, a gente quer a cabeça dela, a gente quer um braço dela. Tipo, foi um negócio bem bizarro mesmo. E aí, quando eles invadiram esse palácio, eles viram que o controle da monarquia não estava bom ainda. O monarca ainda tinha muito poder relativo, ele ainda podia muito. Então, o que eles fizeram? Eles falaram, olha só, rei, você está aqui em Versalhes. Versalhes é a mais de 20 quilômetros de Paris. A gente não quer você aqui, não. A gente quer ficar de olho em você. Então, o que eles fazem? Eles pegam a Maria Antonieta e o Luís XVI e escoltam de volta para Paris. Tudo certo? Mas, assim, essa escolta, gente, tá entre aspas, porque, assim, foi uma escolta muito bonitinha, com essas mulheres marchando com a cabeça dos guardas ainda empalados. Então, assim, foi um bagulho muito bizarro. Foi um terror muito forte, uma violência muito grande. E aí é quando o monarca vai para Paris, quando a burguesia fica de olho nele e começa a exigir, a demandar mais direitos, é quando as regalias da nobreza começam a diminuir e os burgueses, principalmente a burguesia, começa a ter mais direitos. Tudo bem? Só que é o seguinte, o rei e principalmente a Maria Antonieta, eles estavam amedrontados com essa situação. Gente, a violência estava muito grande de verdade mesmo dentro da França. Assim, é uma coisa que é anormal, completamente. Temendo pela vida deles, eles tentam fugir para a Áustria. Lembra que eu falei para vocês que a Maria Antonieta é austríaca? Então, ela manda uma carta para a família dela e secretamente tenta fugir para o país. Eles partem numa noite vestidos de cidadãos, de serventes, para não serem reconhecidos. E quando eles estavam literalmente, parece cena de filme, na última cidade da França, pertinho da fronteira da Áustria, eles são pegos. Só que aí, e são levados de volta para Paris. Só que aí, meus queridos, a coisa muda de caráter, porque o Luís XVI, ele era considerado um rei fraco, só que agora ele era fraco e era traidor. Isso vai pesar muito mais para frente. Além disso, uma coisa muito importante que acontece durante a monarquia constitucional, eles tentam fugir para a Áustria, tudo bem, certo? E eles capturam a Maria Antonieta, que era uma nobre austríaca. Então, tendo receio de que a Áustria invada a França, eles declaram uma guerra preventiva contra ela. Tudo certo? Obviamente, a gente teria um conflito depois. Mas, assim, teve muita gente que foi contra, principalmente o Robespierre. Ele foi contra essa guerra preventiva, porque ele achava que a França ia perder. Então, não foi um consenso, mas essa guerra foi votada, foi aprovada, e, mano, eles declararam guerra literalmente do nada para a Áustria. Foi literalmente isso. Tudo certo? Meus queridos, alguma dúvida até agora? Tá tudo bonitinho? Alguma questão? Ai, gente, tô com medo de passar do horário, de verdade, que a sala é grande. Tá tudo bonitinho? Beleza, então, meus queridos, vamos continuar. Eu falei para vocês que os reis, os monarcas, a Maria Antonieta e o Luís XVI foram capturados. Até então, os burgueses estavam sendo até que brandos com a monarquia. Eles não queriam que ela tivesse um fim, eles só queriam que ela fosse limitada, e eles fizeram isso com a Constituição. Só que depois que eles tentaram fugir, e eles foram considerados traidores, principalmente pela baixa burguesia e pela população mais pobre, aí o negócio começou a mudar de vez. E aí começou a Era do Terror. Gente, a Era do Terror foi de 1792 até 1794. E ela é marcada principalmente por causa do uso de uma ferramenta assim, que ficou muito conhecida depois disso, que é essa que vocês estão vendo à direita, que é a guilhotina.
Gente, a guilhotina foi literalmente inventada para a Revolução Francesa, tá? Ela não existia antes. Como é que funcionava? Você tinha penas de morte diferentes dependendo de qual casta social aquela pessoa pertencia. Então, um nobre não ia morrer da mesma maneira que um plebeu. E aí o que acontecia? A guilhotina veio de um jeito de igualar as coisas. Então, todo mundo, nobre ou plebeu, ia morrer do mesmo jeito. Por mãos, por meio da guilhotina. Gente, só uma curiosidade, assim, qual que é o ano? Eu vou só fazer uma perguntinha, tipo, só de curiosidade mesmo. Qual que é o ano que vocês acham que a guilhotina foi usada pela última vez? Só chuta, qualquer valor aí. Eu vou dar um segundinho pra vocês responderem. 1977. Gente, a França fez a última execução pública dela com uma guilhotina em 1777. Sabe o que aconteceu em 1777? O primeiro Star Wars foi lançado no cinema. A Voyager, que é aquela sonda espacial que inclusive passou de Plutão, ela foi lançada para o espaço. Ou seja, foi quase o ápice da tecnologia humana. E a França ainda usava guilhotina, velho. E mais importante do que isso, vocês sabem o que aconteceu em 1977? A Shakira nasceu. Gente, no ano que a Shakira nasceu, você teve o último uso da guilhotina na França. Assim, foi uma coisa muito bizarra. Então, esse negócio pegou. A guilhotina foi muito usada dentro da França, principalmente durante a época do terror. Meus queridos, os reis fugiram, foram considerados traidores, e em 1793 veio a cartada final. O Robespierre assinou embaixo a execução dos dois. Primeiro foi Luís XVI, ele foi executado em maio, se não me engano, e 4 meses depois a Maria Antonieta também foi executada, todas pela guilhotina. E a partir daí se começa a ditadura jacobina. Gente, vamos entender, só passando por cima, porque eu sei que vocês sabem o que é girondino e jacobino. Gente, girondino e jacobino são orientações políticas diferentes. Hoje, o que a gente compreende da esquerda e da direita, sendo os jacobinos muito mais extremos, muito mais exaltados, que correspondem à esquerda, e os girondinos a parte mais moderada, que corresponde à direita. Os girondinos, eles são representados principalmente pela alta burguesia e os jacobinos pela baixa, tudo bem? Então, os jacobinos eram mais do povão. E aí, durante a época do terror, começa a ditadura jacobina e começa a proclamação da república dentro da França. Mas vejam bem, meus queridos, era uma república, tudo bem? Não era efetiva, não era desse jeito. Vocês vão ver que um carinha vai mandar muito bem. Quem que era o líder dentro da França nesse período? O Robespierre, tá certo? E no começo, ele até que foi um bom líder. Ele criou isso que a gente chamou de Comitê da Salvação Pública e da Segurança Geral. E nesse comitê, que era reunido ele mais 11 pensadores, eles criaram a Constituição do ano 1, que é uma coisa importantíssima que mudou completamente as dinâmicas de poder dentro da França. Só para vocês terem uma ideia, ela instaurou o voto universal, obviamente o voto masculino universal, eles aboliram a escravatura em todas as colônias da França, e além disso, eles criaram um plano para educação pública gratuita. Então, no comecinho, vocês podem ver, tipo, foi um governo muito legal. O Robespierre, igual eu falei para vocês, ele era conhecido como o incorruptível, um cara que estava acima de qualquer ambição, e ele estava tentando pregar os ideais iluministas na prática, estava tentando expressá-los na própria lei. E isso ele conseguiu fazer. Além disso, outra coisa muito importante que aconteceu durante o período do terror foi a criação da lei do máximo. Você tinha uma inflação muito grande dentro da França. Lembra que eu já tinha falado para vocês sobre o pão, da importância que ele tinha? Então, ele ainda estava muito caro. E essa lei do máximo, ela literalmente foi uma intervenção estatal em que eles falaram, olha só, pão só pode custar X, farinha tem que custar X sobre 2, e não pode custar mais que isso. Então foi uma medida para tentar agradar o povo, para tentar garantir comida, garantir acesso a eles. Tá certo? Então vocês podem ver isso daí e ver, nossa, mas esse período do terror tá super de boa, tá tranquilo, né? Pois é. Mas agora vem a parte trágica. Meus queridos, toda essa parte bonita de volta universal masculina, dessa mudança de direitos, essa representação do iluminismo na própria lei enraizada na Constituição da França, tem outra face, a face da paranoia generalizada. Gente, o Robespierre, que era o líder da França, com o tempo ele começou a ficar louco. Mas não é no sentido tipo, nossa, Robespierre, você realmente é muito louco. Não, é louco. Ele ficou maluco, de verdade mesmo. Ele perdeu uns parafusos. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Então começou um negócio, perseguições em massa contra qualquer pessoa que atentasse contra o regime francês, contra o Terceiro Estado, contra os jacobinos. Mas qual que é o problema, gente? Essas execuções, essas perseguições, elas não necessariamente tinham que ter uma prova. Lembra do Marat, o Marat, que eu falei para vocês? Que era o cara que tinha um jornal, amigo do povo, que ele publicava ódio contra o absolutismo? Então,
todo dia, ele literalmente recebia uma lista com nomes desses possíveis opositores ao regime da França e ele publicava no jornal. Não tinha nenhuma averiguação para ver se era verdade, não tinha nenhum compromisso para ver se essas pessoas realmente eram contra o regime. E elas eram executadas. Estima-se que 17 mil pessoas tenham morrido durante esse período, executadas na guilhotina. E grande parte dessas pessoas era inocente. Então, essa paranoia, essa violência exacerbada, ela vai ser característica do período do terror. Vai ser muito importante para que ele em si caia. Além disso, uma coisa muito importante que aconteceu durante esse período, que também deu uma queda na popularidade do governo, o alistamento compulsório. Gente, lembra que eu falei da guerra preventiva contra a Áustria? Então, a Áustria invade a França, junto com a Prússia. Lembra, meus queridos, Prússia não tem nada a ver com Rússia. Prússia era um dos diversos principados que tinha dentro da Alemanha, quando a Alemanha em si ainda não existia. Era só uma expressão geográfica. E esse alistamento compulsório, todos os homens de 18 a 25 anos tinham que ir para o exército. Sem pestanejar. Não tinha discussão, eles só tinham que ir para as fronteiras. Isso acabou que eles conseguiram estabilizar, por algum milagre, que não dá para explicar até hoje. Eles conseguiram derrotar o exército da Áustria e o exército da Prússia e conseguiram estabilizar as fronteiras. Só que isso pesou muito. Porque liberdade, igualdade e fraternidade. Pera lá, cadê minha liberdade, velho? De escolher se eu vou pro exército ou não. E isso pesou muito na cabeça do povo. Além disso, por mais que o Robespierre tenha tentado apaziguar a situação econômica com a lei do máximo para tentar garantir acesso à comida para a população, isso não foi o suficiente. Então você tinha um cara, um déspota, um verdadeiro maluco na chefia do governo francês. Só para vocês terem uma ideia, meus queridos, eu anotei algumas coisas que o Robespierre fez no final da vida. Primeira coisa, muito importante, ele se mudou para Versalhes. E aqui, meus queridos, eu considero que nesse ponto, você já parafraseando o George Orwell, né, já era indistinguível a figura de um homem e de um porco. Você não conseguia mais saber a diferença prática entre o Luís XVI e o Robespierre. Ele fica maluco, ele acende a loucura, se muda para Versalhes, começa a desfrutar de toda a riqueza e a luxúria que ele tanto criticava anteriormente. Além disso, quando o Marat, que é esse jornalista, ele é assassinado. E depois que ele foi assassinado, o Robespierre declara ele santo. Literalmente, ele interfere na Igreja Católica diretamente e obriga eles a declarar o Marat santo. E faz uns rituais muito bizarros. E por falar em religião, ele tenta, por fim, substituir a religião católica dentro da França, criando um culto à deusa da razão, que ele tanto chamava. E, gente, era tipo aqueles cultos bizarros que tem nos Estados Unidos, sabe, de interior. É muito maluco, velho. O Robespierre ficou louco, ele ficou insano de verdade. E ele tava sangue no olho total. Ele perseguia e matava qualquer pessoa que era oposição ao seu governo, mesmo que isso não fosse provado. E é nesse cenário que acontece o golpe do Termidor, que é essa figura que vocês estão vendo aí à direita, onde o Robespierre, ele é preso, porque ele estava insano, ele estava maluco. Os girondinos que armam isso, viu, meus queridos, que é a ala da direita, a ala um pouquinho mais moderada. Eles prendem o Robespierre e ele prova do próprio veneno, vai, digamos que foi uma ironia muito grande de destino. Ele é guilhotinado. Guilhotinado, fala certinho. Ele é guilhotinado, ele morre. Tá certo? Por fim, a gente tem a última parte da Revolução Francesa. Gente, esse é o último slide da aula, tudo bem? Tem bastante tópico, mas tá acabando. Que é o Diretório, que vai de 1794 até 1799. Que é quando os girondinos, que era a parte mais moderada, a parte da direita, voltam ao poder. E é a partir do Diretório que acontece a hegemonia da vontade burguesa. Vejam bem, meus queridos, nesses períodos anteriores aí, do período do terror, quando o Robespierre ainda estava no poder, ele estava tentando representar, querendo ou não, de uma maneira muito duvidosa, a vontade do povo. Ele tentava trazer uma equidade para a França. Agora não. Durante o Diretório, a gente tem a vontade da burguesia. Ou seja, se isso atentasse, se a burguesia tivesse mais regalias que os nobres, que o clero, pouco importa. Desde que essas vontades fossem respeitadas, entendeu, meus queridos? Era basicamente isso. Além disso, o que o período do Diretório criou? Uma nova Constituição, que basicamente, a grosso modo, revogou tudo que os jacobinos tinham feito. Inclusive o voto universal. O voto universal, ele é abolido, ele só existiu durante o período do terror, e agora ele era censitário, ou seja, tinha que ter uma graninha para conseguir votar. Entenderam aí a representação da burguesia, ela começa a ficar mais poderosa. E aí é nesse cenário, em que a vontade do povo não está sendo mais obedecida, em que eles não estão sendo mais representados, que o Graco Babifé, eu não sei se fala assim o nome dele, ele faz a conspiração dos iguais. Gente, eu vou falar rapidinho sobre isso. A conspiração dos iguais foi literalmente um movimento socialista antes do socialismo existir, basicamente.
Esse Graco, ou Graco, depende do jeito que vocês falam, não importa, ele pregava a igualdade econômica dentro da França. Meus queridos, quando vocês pegam o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, essa igualdade está no sentido jurídico, de todas as pessoas têm os mesmos direitos dentro da lei. Todas elas estão subordinadas a uma mesma Constituição. Nenhuma delas é mais ou menos. É esse o sentido, não no sentido econômico. O Racot, ele vai pegar essa liberdade e vai extrapolar. Ele vai falar, não, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ganhar o mesmo salário, todo mundo... E aquelas coisas. Literalmente socialismo, gente. Tipo, e olha que o Marx nem tinha nascido ainda. Foi uma coisa bem interessante. Obviamente, essa conspiração dos iguais é completamente derrotada, massacrada, o cara é decapitado, e um monte de coisa assim. Só que esse período da hegemonia da burguesia, de estabilidade política, não ia durar muito tempo. Você começa a ter ameaças externas, principalmente das outras nações europeias. Gente, o que aconteceu na França foi uma mudança de paradigma gigantesca. Você teve a decapitação de um monarca. Sabe quanto isso tinha acontecido antes? Nunca. O povo, por pouco tempo, mas teve o seu tempo, assumiu o controle da França. Sabe quando isso tinha acontecido anteriormente? 2.500 anos atrás, em Atenas. Ou seja, foi uma coisa completamente inédita, mudou todo o paradigma de uma sociedade. E os ecos da Revolução Francesa estavam se espalhando pela Europa, e isso era muito perigoso para as monarquias tradicionais europeias, principalmente para a inglesa, principalmente para a austríaca, e aí vai, e escolham qualquer país que vocês quiserem. Então essas ameaças externas, elas começam a apontar o dedo para a França. A Inglaterra começa a ter uma vontade de invadir, assim como a Áustria, tentar de novo tomar o poder na França, e acabar com essa palhaçada de Revolução Francesa de uma vez. Só que a França estava tendo muito êxito militar. O exército francês estava muito bem preparado, estava conseguindo vitórias muito boas para outros lugares. Por exemplo, no Egito. A França dominou por um tempinho o Egito. Principalmente liderados por um cara que vocês estão vendo aí à direita, brilhante, assim, egocêntrico, um pouco maluco, mas um militar como muito pouco, tipo, um cara brilhante, à frente do seu tempo, um gênio absoluto, meio baixinho, mas ainda assim um cara muito virtuoso dentro da batalha, é Napoleão Bonaparte. Napoleão, gente, dando uma contextualização, a gente vai ver isso na próxima aula direitinho, mas assim, Napoleão nasceu num território que tinha se tornado francês há muito pouco tempo. Ele era, na realidade, italiano antes disso. Então, Napoleão, ele nem francês era considerado no início de carreira militar dele. Ele falava com sotaque estranho, ele era meio feio, meio corcunda, mas o cara era um gênio, indubitavelmente um gênio. E ele começou a ascender dentro da carreira. Nesse período, no finalzinho da parte do diretório, lá por 1799, ele já era general, e um general muito querido pelo povo, porque ele tinha tido muitas vitórias militares, era um cara assim, enfim, gente, Napoleão Bonaparte, pô, a gente vai ver isso na próxima aula. E aí o que acontece? Eles estão vendo que o negócio está começando a feder. Eles estão vendo que as outras monarquias estavam tentando invadir a França. Então começou um pensamento dentro da ala mais radical dos girondinos, em que você tinha que ter um poder centralizado. E quem melhor dentro da França para centralizar esse poder, para ser uma figura do que o próprio Napoleão, tão querido pela população? E foi isso que aconteceu. No dia 18 de Brumário, também conhecido como 9 de novembro, também conhecido como meu aniversário, coincidentemente, a gente tem um golpe dentro da França. A república é fechada e o Napoleão Bonaparte assume o poder. Começa assim a era napoleônica. Tudo certo? Gente, acabamos aqui. Uma última coisa que eu queria falar para vocês, antes de acabar a aula de uma vez. Não vai dar tempo de fazer exercício, não vai dar tempo. Vocês que sabem, enfim. Gente, o legado da Revolução Francesa. Eu tinha falado para vocês na última aula sobre a independência dos Estados Unidos e como ela em si influenciou todo o movimento da Revolução Francesa. Só que, gente, Estados Unidos é uma coisa. Era uma roça naquele período. De novo, a gente pensa Estados Unidos hoje, a gente pensa naquele país, potência hegemônica mundial, mas naquela época o Estados Unidos não era nada, absolutamente nada. O Haiti tinha muito mais relevância política e econômica do que as próprias 13 colônias. Então, eles fizeram uma revolução, foi muito importante, principalmente para a gente, que era domínio ainda das nações europeias, das metrópoles, principalmente para o Brasil, para a América Espanhola, mas para a Europa em si, não. Agora, quando esse movimento, essa revolução, essas reivindicações aconteceram na França, que era literalmente a capital mundial do Ocidente, aí a coisa começou a ficar bem diferente. Ecoaram por toda a Europa, por todo o mundo, diversos movimentos que se inspiraram verdadeiramente na Revolução Francesa. Meus queridos, a gente estuda Voltaire, Montesquieu, John Locke e todo esse povinho até hoje. Tudo isso por causa do iluminismo. A gente vê esses movimentos, essas reivindicações acontecerem em vários lugares do mundo.
Então, querendo ou não, a Revolução Francesa mudou para sempre todo o pensamento humano, toda a dinâmica de poder e restaurou definitivamente, por pouco tempo, mas ainda assim restaurou a democracia, 2.500 anos depois que ela foi fundada em Atenas. Então foi uma coisa assim, completamente. Mano, é mind-blowing, de verdade. A gente não consegue entender o quão isso foi revolucionário. Eu posso tentar ficar falando aqui por 1 hora e meia, mas não dá. Não dá de verdade. Tudo certo? Queridos, alguma dúvida? Alguma questão? Foi bonitinho e tal? Ué, eu tirei? Oi, tudo bem? Gente, alguma duvidazinha? Vocês querem fazer exercício? Pode colocar no chat. Oi, Léo. Gente, tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu ver quem que é, peraí. Aí, desligou. Depois do Napoleão. Léo, é meio complicado, velho, na realidade. A França só vai ser uma democracia plena depois que um carinha chamado Charles de Gaulle vai deixar o poder. Sabe quando isso aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, vai demorar, velho. Vai demorar pra caramba. Inclusive, gente, esqueci de falar uma coisinha pra vocês muito importantes. Muito importantes, pelo amor de Deus, o plural tá foda hoje. A monarquia é restaurada na França por um período pequenininho. A gente não vê muito isso porque não cai tanto no vestibular, mas ela é restaurada. Se vocês quiserem saber como foi esse período, assistam, pelo amor de tudo que é mais sagrado, por Cristo Redentor, Os Miseráveis, o melhor musical já publicado na história. Por favor, é sério, assistam, que a história se passa durante a restauração da monarquia francesa. Tudo certo? Gente, é sério, assistam Os Miseráveis. Escutem a Marselhesa, muito bom, de verdade mesmo. É um hino muito bonito, gente. É sério, então vamos lá. Nenhuma dúvida, gente? Se não tiver nenhuma dúvida, vamos continuar. Vocês querem fazer exercício? Pode colocar no chat aí. Fala sim, não, não sei. Liga o microfone, não importa. Sobre o Egito, na real ele foi invadido porque ele já era praticamente dependente, não é? Lívia, eu não entendi a sua pergunta. Quem que era praticamente independente? Assim, professor, praticamente o Egito, porque o que eu estudei, né, na parte da escola foi que o Egito praticamente era independente, porque ele já tinha reis, e entre outras coisas lá. Ele já era praticamente independente, ele sabia viver sozinho. Então o pessoal da França praticamente invadiu o Egito, não é? Não, foi exatamente isso, foi completamente arbitrário. Gente, é colônia. Colônia, assim, literalmente no estrito senso. Depois o Egito vai acabar caindo nas mãos dos ingleses. Mas durante o finalzinho da Revolução Francesa, você tem um período expansionista muito grande na França. Aquela vontade de, mano, vamos conquistar território para tudo quanto é canto, vamos criar o Império Francês. E o Egito, infelizmente, caiu nessa, foi dominado pelo Napoleão. Inclusive, meus amores, eu falei isso na aula de Egito Antigo, mas eu vou falar de novo. A Pedra de Roseta, que foi a maneira que a gente conseguiu achar para traduzir os hieróglifos, quem achou foi Napoleão, durante as expedições dele. Tudo certo? Então, o Léo perguntou, Edu, a República então cai? Cai. O Napoleão vira completamente monarca, monarca não, mas tipo, ele vira imperador. É diferente o conceito de imperador para monarca, mas enfim. Gente, então vamos fazer na dinâmica da última aula, então, nos exercícios. Eu dou 3 minutinhos para vocês fazerem, a gente responde. Quem quiser sair para tomar uma água, fiquem à vontade, de verdade, viu, meus amores? Vocês gostaram da aula, gente? Eu queria ter falado mais, eu não sei. Eu acho que eu fiquei mais travado nessa, fiquei mais nervoso. Droga. Enfim. Gente, então vamos fazer no modelinho antigo. Vamos lá. Separei só da FUVEST, viu? Porque eu sei que é o que vocês mais querem prestar. E honestamente, os exercícios não tão difíceis, não. Então vamos lá, meus queridos. Vocês têm 3 minutinhos, agora são 3h13 para rimar. 3h16 eu começo a corrigir.
Ah, gente, se alguém quiser mandar mais dúvida, pode mandar no comentário, viu? Eu esqueci de falar sobre o mongol. Deixa eu ver se eu alguma mensagem só. Vamos ver o que eu tô fazendo, meu Deus do céu. Gente, vamos corrigir então? Vamos lá. Fudeste, se eu não me engano, de 2004. Ó, meus queridos, inclusive uma coisa muito importante que eu acabei percebendo quando eu fui pegar os exercícios para vocês. Tem bastante exercício de Revolução Francesa, cai bastante na FUVEST, só que quando cai, normalmente, cai comparando a Revolução Francesa com a mexicana e com a russa, inclusive, geralmente um desses três. Então cai comparaçõezinhas e tudo mais. Como a gente não teve esses assuntos, seria completamente maluco da minha parte, racional, colocar aqui. Então, eu só coloquei assuntos que só abrangem a Revolução Francesa em si. Mas não se enganem, normalmente cai com comparação, tudo certo? Vamos lá, FUVEST. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, votada pela Assembleia Nacional Constituinte Francesa em 26 de agosto de 1789, visava: alternativa A, romper com a Declaração de Independência dos Estados Unidos, por essa não ter negado a escravidão. Mano, famosíssimo ditado. O que o cu tem a ver com as calças? Olha só, é o seguinte. De fato, a Declaração de Independência dos Estados Unidos não negou a escravidão. A escravidão ia perdurar por mais uma cacetada de anos. Mas que a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão tem a ver com a Declaração de Independência dos Estados Unidos? Nada a ver. Alternativa A, eliminada. Recuperar os ideais cristãos de liberdade e igualdade surgidos na época medieval e esquecidos na moderna. Mas é claro que sim. Gente, o único cara que pregou liberdade e igualdade nessa cristandade foi Jesus e foi esquecido depois que ele morreu. Enfim. Alternativa C. Estimular todos os povos a se revoltarem contra seus governos para acabar com a desigualdade social. Pera lá, vai. Pelo amor de Deus, não foi isso que a Revolução... Não foi isso que estava descrito na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vai, tudo bem que a gente pode concordar que a Revolução Francesa não foi a coisa mais pacífica do mundo. Teve bastante revolta e tudo mais, mas você não pode afirmar isso daí. Isso daí é maluquice. Alternativa D. Assinalar os princípios que, inspirados no Iluminismo, iriam fundar a nova Constituição Francesa. Puta, essa é boa. Não tá certa ainda, mas é boa. Alternativa E. Pôr em prática o princípio, a todos seguindo suas necessidades, a cada um de acordo com suas capacidades. Gente, esse é um lema marxista. O Marx nem tinha nascido. Então, a gente chegou à conclusão, né? Alternativa correta, a D. Alguma dúvida? Espera aí que eu vou no chat, que eu acho que eu tinha visto uma pergunta. Pedro Eugênio Silva, os Miseráveis passam na época do Napoleão? Não, Pedro, passa um pouquinho depois, quando a monarquia é restaurada. Se eu não me engano, depois do Napoleão III, eu acho que restaura, aí tem o Carlos IV lá, eu não lembro muito bem a ordem dos reis na cabeça, mas é depois. A Gi perguntou se vai ter listinha. Vai ter listinha, Gi, pode ficar tranquila, eu já vou colocar tudo no drive para vocês. Alguma dúvida, gente? Se não, vamos para o próximo exercício. Bom, então bora, meus queridos. Mais um exercício para nós. Aqui. Agora são 3h18, 3h21 a gente responde. Gente, estou entrando agora na reunião pelo celular.
Então, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, manda agora que eu já consigo ver agora. Eu fui burro, não fiz isso antes. Eita, alguém mandou alguma coisa no chat. Peraí que eu já saio dessa tela. Puta que... Nossa, meu Deus do céu, eu esqueci de parar de gravar. Nossa senhora, velho. Caraca, gente, desculpa aí quem tá vendo a videoaula. Nossa, que cagada. Gente, beijo, queijo, falou, até mais.